Olá, eu sou Montanha, seja bem-vindo a mais um episódio do Fecha Tag e aquele recadinho inicial aqui. Se você estiver gostando desse projeto, não se esqueça de se inscrever, apertar no botão aí de se inscreva-se, ajuda bastante esse canal. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei aí, comenta e compartilha com as pessoas que gostam de tecnologia, que gostam de conhecer um pouco da história de outras pessoas que também trabalham nessa área. Fechado? Beleza, vamos lá pro episódio. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Monsores. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo tranquilo. E com você? Muito bom, cara. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, participar aqui de um episódio comigo, bater um papo. E para quem não te conhece, por favor, se apresente. Obrigado. Primeiramente, o prazer é todo meu. Eu adoro ter esses bate-papos. Eu acho que a comunidade ganha, todo mundo ganha. Eu aprendo um monte e eu gosto de conhecer gente, cara. Falando um pouquinho de mim, como você falou, meu nome é Paulo Monsores, cara. Eu nasci em São Paulo, mas cresci em Curitiba. Passei boa parte da minha carreira em Curitiba. Tô fora do Brasil aí fazem 7 anos, cara. Morei 4 anos na Alemanha, em Berlim. Aí, como diz o poeta, né, a vida é muito curta para aprender alemão. Aí eu me mudei para o Canadá. Atualmente eu sou diretor de engenharia na Vtex. Eu tô based aqui no Canadá, né? A Vtex ela tá com um approach de digital by default. Então tenho passado aí por umas experiências bem incríveis aí com um time super distribuído aí pelo planeta. Meu foco é gente. Trabalho com tecnologia, mas o que eu gosto mesmo é de gente, como colocar um bando de gente junto e aí para ter um impacto global na área de e-commerce. E sou bem animado, cara. Sou bem animado mesmo, cara. Energia no alto. Muito bom, cara. É isso aí. Bom, legal. Você falou que tá há mais de 7 anos aí fora do Brasil. E me conta um pouco como que começou então essa trajetória aqui no Brasil. Sei lá, você pode voltar o quanto você quiser aí, desde que você começou a mexer com tecnologia ou sua primeira experiência com isso? Claro, cara, eu desde muito cedo comecei a mexer com computação. Com 14 anos eu fiz um curso técnico. Isso por influência do meu pai. Meu pai, na cabeça dele, assim, não. Todo jovem tem que fazer um curso técnico. Curso técnico é bom para o futuro, não vai machucar ninguém. E aí eu fiz técnico em informática. Então, com 14 anos eu comecei a ter contato com computação. E, cara, aí eu fui fazer faculdade, né? Eu tive a oportunidade de estudar na Federal do Paraná, onde eu cursei sistemas de informação, aí fiz pós-graduação, iniciei o mestrado, acabei dando aula na Federal como professor, aí pós. Então, em paralelo, quando eu saí da faculdade, na minha época, né? Eu tô até achando engraçado agora que eu já tenho idade para falar na minha época, né? Na minha época de TI aqui no Brasil, cara, principalmente em Curitiba, você tinha duas possibilidades. Ou você ia trabalhar em banco, que em Curitiba o banco HSBC era o lugar, né? Tinha a ExxonMobil, ou você ia trabalhar para uma consultoria que ia trabalhar dentro do banco. Então, não existia ainda uma cultura muito forte de produto, né? De produto de tecnologia no Brasil. E isso Sim. me frustrava bastante, cara. Me frustrava muito, porque a vida de trabalhar com projeto, ela é desgastante. E você não trabalha num projeto cíclico, né? Você não vê aquele crescimento. Toda hora é coisa nova. Claro que é muito bom, que você aprende bastante, mas também você não vê aquela evolução, né, que você vem trabalhando em empresa de produto. Aí, por causa disso, eu falei, será que é isso que a vida tem para mim aí, profissional, cara? Será que é isso? Aí eu comecei a dar aula, eu via que o mercado tinha uma necessidade muito grande de profissionais e eu sentia que as empresas estavam muito longe das universidades. Então, o profissional que acabava sendo formado, ele vinha com um déficit muito grande para as empresas. Eu falei, olha, a minha forma de contribuir com isso vai ser dar aula. E aí eu comecei a dar, eu trabalhava de dia em empresa e de noite eu lecionava em pós-graduação e em cursos de graduação. E aí eu me sentia realizado, cara. Eu gosto de estar com alunos. Eu sinto os alunos, principalmente de computação, com aquela fome, né? Aquela vontade de aprender, vencer, fazer projeto cheio de ideia. E eu podendo compartilhar um pouco mais a experiência de mercado, né? Quando você vai fazer aquelas cadeiras de computação lá, teoria dos grafos, algoritmos de estrutura de dados 1, 2 e 3.
Às vezes eu sentia que ficava num âmbito tão teórico, eu falava, não, vamos trazer prática para isso, Isso é vamos muito fazer que bom. os alunos entendam o motivo deles estarem estudando isso, para quando ele entrar no mercado ele falar, é por isso que eu aprendi álgebra linear, é por disso, disso, disso. Então, essa foi a minha trajetória no Brasil. E quando você estava ali no mercado de trabalho, é, trazendo até para o ponto prático que você falou, Uhum. você chegou a trabalhar com o quê? Com que stack ou com que linguagem? O que você Tá. estava mexendo nessa época aí? Cara, a minha empresa, metade do meu faturamento vinha de trabalhar com projetos do governo, licitação. Tá. Então aí, cara, eu precisava fechar projeto para sobreviver no final do mês. Então aí eu trabalhei com projeto de saúde, de educação, marketing. E nesses projetos, falando de stack, cara, é o que está no edital. Então eu já mexi com C Sharp, com Java, na época que era Hibernate Struts, que eles ainda vinham, tem que usar esses frameworks aqui. E a outra metade do meu faturamento vinha de offshore, de trabalhar para empresas americanas. E aí era onde, cara, estava a minha paixão, e a minha paixão até hoje, que é Ruby on Rails. Então, a minha empresa, Hum. no caso, a gente, cara, era um dos pioneiros a trabalhar com Ruby. E aí eu falava, o Ruby on Rails é bom, é bom, é bom. A galera ainda olhava com aquela cara, o que você vai fazer com o Ruby? Isso daí não existe, não vai dar certo, não é escalável. E isso foi o que abriu a porta para eu mudar. Eu diria, esse investimento em Ruby on Rails foi o que permitiu, cara, eu me desenvolver como profissional no mundo, cara. Nossa, que legal. Que época que foi mais ou menos isso? Porque eu já conversei com algumas pessoas, eu não vou lembrar o ano agora, mas Uhum. que no Brasil, talvez 2009, 2008, alguma coisa assim, que teve uma galera que começou com, né, começou Sim, a ter desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras Urban Rails aqui no Brasil, e basicamente eles tinham que trabalhar para o mercado internacional, para fora do Brasil, porque nacionalmente não tinha esse conceito ainda, né, que você falou de produto, não exatamente. tinha ainda muita dessas coisas. Exatamente. Cara, foi em 2005. E aí, Nossa. cara, o que você falou é exatamente isso. Porque o que estava acontecendo na América do Norte e Europa? O mercado estava começando a ficar aquecido, muitas startups estavam sendo criadas, e aí, assim, o cara falava, cara, para eu criar um MVP da minha ideia em Java ou .NET, vai custar X tostões lá. Aí o cara falava, não tem um negócio mais fácil, rápido para eu testar a ideia. Ruby on Rails, que vai custar X tostões dividido por 4. Então a demanda nos Estados Unidos e na Europa da tecnologia começou a ficar muito grande, latente. Então era muito comum o rubista aqui no Brasil nessa época começar a trabalhar para fora. Uhum, uhum. Aí o cara olhava o americano e ele falava, não, com o salário que eu pago para um desenvolvedor, eu consigo contratar 4 no Brasil. Vamos colocar projeto em fábrica de software brasileira. Então, isso daí eu conseguia ter um equilíbrio de faturamento legal, aonde eu queria ir com o governo, né, em licitações, e aonde eu queria ir para iniciativa privada. E você tava na correria no dia a dia, hein? Trabalhando o dia todo, tendo esses Então, dois lados diferentes e ainda lecionando, né? exatamente, era 16 horas por dia. E aí esse outro foi o outro negócio que foi um estupim ali para falar, eu acho que eu preciso mudar meu estilo de vida, né? Eu tinha acabado de casar com a minha esposa e a gente mal se via. Ela também trabalhava com TI, mas ela decidiu ir para uma carreira mais corporativa. Ela trabalhava na ExxonMobil, né, com gestão de projetos, e ela viajava muito implantando SAP. E Uhum. aí eu trabalhando, a gente falou, olha, eu acho que a gente casou para ficar junto, né, para se ver, né, para conseguir ter uma refeiçãozinha junto, pelo menos 3 vezes por semana. E aí a gente falou, opa, vamos ver nossas possibilidades, vamos rever nossas possibilidades. E aí foi nesse momento que vocês decidiram então sair do país? Então, aí a gente tava conversando, cara, e aí por causa do Ruby, eu fui contratado por uma consultoria num projeto em Londres. E aí eu Tá. tava lá em Londres, cara, tranquilão, fazendo meu Ruby on Rails. Cheguei lá. Tem uma história engraçada. Quando eu cheguei na imigração lá em Londres, o cara, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu tenho um trabalho para fazer. Aí ele, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou engenheiro de software, programa. Aí ele falou, em que linguagem você programa? E eu já meio que olhei assim, falei, opa, eu falei, em Ruby.
O cara olhou pra mim, o que é Ruby? Eu falei, nossa, eu falei, Mas você tem também tempo pra eu te explicar? o Eu cara, o falei, cara, se o você que que tiver você tempo, programa? É que eu tenho um projetinho aqui que eu queria fazer, se não tem um tempinho. exatamente. Aí fiquei lá, cara, e do nada, cara, eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um recruiter falando: Ó, a gente gostou do teu perfil, aí parece que você tem bastante experiência com Ruby. Eu tenho uma proposta aqui de uma empresa aqui na Alemanha, em Berlim, para você vir como Senior Rails Developer. E aí, topa conversar? Falei com a minha esposa, bom, você não tá fazendo nada, né? O não a gente já tem. Cara, participei do processo seletivo, porque aí é um processo longo, né? São 5 fases, Uhum. back-end, arquitetura de review, coding, nanana, cultural fit. Cara, veio uma oferta. Aí eu olhei para minha esposa e aí, vamos encarar. E, cara, não pesquisei nada de cidade. Não. A gente falou, bora, de sim. E aí, cara, em um mês veio o meu visto, eu desmanchei minha vida no Brasil, pedi exoneração, pedi para sair, deixei os projetos tudo rodandinho. Em um mês eu tava chegando em Berlim, cara. Caramba, e a gente tá falando aí do quê? De talvez 2013, por aí, 2015. 2015. 2015. O que não é tão longe, mas também não era tão comum, igual tá mais comum hoje em dia Exatamente. das pessoas trazerem mais. Acho que Berlim teve uma época que teve uma fomentação muito grande, acho que foi por conta do o Vale do Silício começou a implodir, né? E aí Isso, foi Berlim, exatamente. acho que virou o segundo Vale do Silício, assim, começou na Europa, né? O Vale do Exatamente. Silício da Europa. Exatamente. Quando eu cheguei em Berlim, estava começando. A primeira coisa, eu falei, cara, o que eu vou falar? Eu não falo alemão, cara. Aí o cara falou, Aham. para trabalhar com TI em Berlim, o que você não vai falar é alemão. Ele falou, eu te desafio a achar um emprego de TI em Berlim que fale alemão. A parada é falar inglês lá. E, cara, verdade, cheguei lá, era inglês. Era inglês para trabalhar, inglês, muito estrangeiro. E muito startup, cara. Muito startup. Eu fui trabalhar numa empresa que tinha 8 pessoas. 8 pessoas. Caramba. Então, era a ideia, e é aí que você começava a ver as oportunidades, né? O cara conseguia investimento de ideia. O seed lá era muito fácil de conseguir. Então, o cara conseguia 1 milhão de Uhum. euros, 2 milhões de euros só para rodar a ideia dele. Era muito fácil. E aí, como ele também não queria queimar esse dinheiro, o que é stack fácil e rápida para a gente construir? Ruby. Então, aí, cara, chovia de oportunidades lá em Berlim. Ainda não estava chegando. O que eu gosto do brasileiro é, cara, você chutou uma pedra, não interessa o canto do mundo, saem 8 brasileiros. Mas eu chutava umas pedras lá em final de 2015, 2016, ainda não caía. Mas depois começou um boom, justamente pelos salários altos do Vale do Silício, Sim. e a escassez de negócio. Opa, vamos para a Europa, que o salário é mais baixo. E a qualidade de vida, ela é diferente, mas ela é muito boa. Então, cara, aí eu tava bem na época em Berlim, cara, que o mercado começou a ficar aquecido demais. Para as pessoas que estavam procurando crescimento rápido, num curto espaço de tempo, eu acho que eu fui agraciado, porque eu cheguei em Berlim como senior developer, cara, e quando eu saí de Berlim, 4 anos depois, a minha última posição, eu era diretor de engenharia de uma big tech gigante na área de e-commerce, da Wayfair, e assim, cara, foi um salto em 3 anos. Claro, eu tinha Caramba. minha bagagem de gestão do Brasil, mas eu tive que me provar lá no mercado, porque o alemão ele também é meio desconfiado, né? Ele olha ali, não sei, Brasil, não te conheço e tal. Então eu tive que me provar. Então era muito fácil. Eu saía de uma empresa e ia para uma outra um pouquinho maior, e a outra um pouquinho maior, e aí consegui entrar numa tech grande de Berlim, que era o Wayfair, para trabalhar como diretor de engenharia. Cara, foi uma jornada assim sensacional de ver esse mundo de startup e aí começar um mundo um pouquinho de big tech. Foi, cara, experiência assim. Você tá na dúvida, devo ir para a Alemanha ou não para viver esse ambiente tech? Eu falo, cara, vale 100% a experiência. Total, cara. Esse mundo
de startup é muito acelerado, né? Hoje eu trabalho numa startup, né? Eu não sei qual que é o conceito real de startup, se é o tamanho, se é o mindset que eles usam, qual que é o conceito real, mas eu trabalho numa startup e realmente a velocidade e a questão de você dobrar a cada ano e tá sempre em crescimento e tá sempre buscando o próximo investimento, o quão vai crescer a parada dos unicórnios, né? E até você comentou o seed, né? Para quem não sabe, e aí você pode explicar também melhor, o seed acho que tirando o investidor anjo, é a primeira, como se fosse o primeiro, primeira fase de investimento ali, né? Exatamente. Acho que eu lembro que era $1 milhão. Você falou que era €1 milhão também, que é o seed Isso, lá na Europa. exatamente. É aquele primeiro. Só que o que eu vejo no Brasil, não sei se o cara quando vai tentar um primeiro investimento aqui, claro, agora está dando uma mudada, mas na época você já tem que ser lucrativo, você já tem que ter um plano de negócio, negócio operacional rodando. Tipo assim, você já tem que ter um negócio successful. Não é se chegar, olha, eu via na Europa, cara, o cara com PPT, com uma apresentação do PowerPoint, e era isso que o cara tinha. Você pegou o boom eu fundo, lá, né? eu falava, vai. Eu falava, cara, meu Deus, que dinâmica louca, que dinâmica louca. Aí é claro, né? Eu acho que o desafio, o que eu sinto que o lado negativo também disso era. Tinha muito founder, cara, criando empresas para vendê-la. E não pensando, cara, eu quero resolver esse problema, é esse impacto que eu quero ter, é aqui que eu quero crescer. Não, era a gente. Não, a gente começa com um seed, né, que é o primeiro investimento, depois a gente vai para um próximo, que é uma série A, depois uma série B, aí eu acho que vamos vender, que aí eu não quero mais fazer isso, eu começo outro. Então, hoje eu já vejo um mercado de você fazer a tua vida, né? Começando um negócio, dando um tapinha nele e vendendo. Então, aí você tem que cuidar bem um negócio. aonde você quer se aventurar, né? Total, é um negócio, Tem muita. E tem também o lance da pessoa, né? Das empresas que estão investindo nisso. E tem até uma. Vou falar uma conta de padaria aqui e tal, mas era muito isso também do PowerPoint, porque era meio que assim, o investidor ele apostava ali em 10 empresas. Pô, se uma desse certo, pagava. As outras 9 Exatamente. que iam morrer, sabe? Então, por Exatamente. isso que era tão fomentado assim, né? Exatamente. E aí também tem aqueles negócios que o empreendedor estava desesperado, né? E aí o cara vinha com pouco dinheiro, uma alta porcentagem. Então, eu acredito que as empresas que se organizaram melhor, que tinham uma visão um pouquinho mais a longo prazo, sabiam a tendência delas succeed eram maiores nesse investimento. E aí a competição por talento também era algo. Em Berlim era surreal. Você recebia mensagem no LinkedIn, cara, toda semana. Mas toda semana, do tipo, vamos conversar, vamos fazer. E aí, agora já está um pouco diferente, mas na época que eu estava em Berlim, o salário era muito mais baixo que a América do Norte, né? Mesmo ganhando em euro. O salário hoje já não está tão simples assim, teve uma super valorização, né? Principalmente agora com o Covid, né? Deu uma inflacionada no mercado, então você já pode ver surgindo outros hubs dentro da Europa. Por exemplo, Portugal, a estratégia até para a economia de Portugal crescer foi abrir para capital estrangeiro, então já começa Portugal já começa a ser uma opção onde salário é mais atrativo para as empresas, que o custo ainda não está tão alto, mão de obra extremamente qualificada, então já é um outro hub. Holanda também é um outro hubzinho Nossa, a Holanda de tecnologia na Europa. E aí, assim, fábrica de software no leste europeu, aí tem um monte de opção, né? Então, assim, é um ecossistema muito interessante, cara, muito interessante. Você tava brincando de jogar uma pedra e sair brasileiro, hoje na Holanda lá, se você tropeçar, vai sair uns pá, hein? Porque, nossa, uma galera que eu comento, assim, que eu converso, tem muita gente na Holanda hoje. E a Holanda teve uma época, não sei também, em 2016, talvez por aí, a Booking, né, era muito grande lá na Holanda.
e ela importou muita gente. Ela acho que foi uma das responsáveis, assim, por criar esse cenário grande de Exatamente. tecnologia lá na Holanda. E Total. hoje é isso aí que você tá falando, que você passou na Alemanha, hoje tá acontecendo na Holanda. E aí até uma coisa que eu brinco, e aí você ganharia muito dinheiro nessa época aí, hein? Se você comprasse casas lá, né? Porque o mercado imobiliário nesses lugares aí... Então, uma coisa que é interessante de ver o comportamento, cara, eu vi que o europeu ele não tinha. Assim, eu fui criado numa cultura, cara, que falou: eu falei, eu queria casar. Aí meus pais, só vai casar se comprar tua casa própria. Tem que tá. Quem quer casar tem que ter casa, né? E você chegava na Europa, a galera era muito desapegada em relação a comprar, porque era inacessível. Então a galera aluga. A grande parte da população alugava, alugava, alugava. Mas como começou a chegar, cara, muita gente de tech, já começou. Hoje eu converso com o pessoal que chegou comigo naquela época, tá todo mundo comprando casa. Olha aí. Porque a opção de financiamento começou. Quando eu cheguei na Alemanha, cara, não existia financiar. E isso não. Você queria financiar, o alemão ele olhava e falava: não. Cara, hoje você vai 72 vezes, juros zero, não tem problema. Já mudou o comportamento da sociedade. A outra questão de Berlim também, que por que eu vejo que agora compensa comprar? A cidade, quando ela começa a ser reconhecida como um polo tech, o que acontece com o preço do aluguel? Cara, dispara. Ele fica insano. Que foi o que aconteceu em São Francisco lá, né? Que as pessoas que moravam em São Francisco, elas não conseguiam mais afford, né? Não conseguiam mais bancar o aluguel porque o salário, porque disparou, porque é uma cidade tech, então os proprietários subiram porque eles queriam atrair esse pessoal. Começou a acontecer isso na Alemanha. Começou Não a era à acontecer toa isso em que Berlim. os salários eram muito altos lá, porque, sei lá, 30, 40% do salário era Vai, para o aluguel da casa. E às vezes ainda e, dividindo com alguém, enfim, era e complicado. Berlim começou a acontecer isso. Cara, e conseguiram uma parte. Saía a matéria que para você alugar na Alemanha não é. O dono da casa tem que te escolher. Não é assim, gostei dessa casa. Não. Ele recebe a aplicação de todo mundo e aí ele escolhe quem vai ser. E na época era muito difícil achar qualquer coisa por menos de 1.000 euros. Teve um apartamento que o cara colocou lá por 900 euros, cara. Tiveram 700 aplicações. Aí tem um Nossa dia senhora. específico que você pode visitar. Cara, formou uma fila. A polícia teve que ir no local para organizar a fila para visitar o apartamento. Então, começou a faltar habitação, cara. E aí o preço do aluguel disparou, ficou absurdamente caro por causa de tech. Eu lembro até que teve uma discussão do Google, ele estava querendo abrir um campus em Berlim. Cara, a cidade barrou a abertura, porque se o Google abrisse um campus lá, ia acabar com a dinâmica de imobiliária, né, da cidade. Aí eu falei, Senão abre no cara, interior aqui não dá mais não. exatamente, cara, exatamente. Então, é interessante você ver o impacto que tech tem indireto em outros mercados, né? Sim. Acho que a gente tá falando de Europa também, acho que Dublin ali também tem bastante coisa, mas eu acho que não é em Dublin, é alguma cidade próxima ali que também tem polos Google, Microsoft, Sim. Facebook. Todas elas ali, Dublin é um bom QG para a Uhum. Europa dessas empresas, é Dublin. Não, o problema que eu acho o que não é, acho que tão atrativo em Dublin é o clima, né? O clima e o custo, que ainda, querendo ou não, é extremamente alto e o salário não acompanha. Aí que é um challenge ali. É igual você comentou, né? Você tá no Canadá e Toronto ali também, acho que é o grande polo ali de várias empresas. E você falou que tá em Waterloo, né? Waterloo Isso, eu tô em Waterloo. tem uma parte, acho que, de universidades muito grandes ali, né? Então aí quando. Aquilo, né? 4 anos morando na Alemanha. Cara, eu melhorei meu alemão em 400%. Eu aprendi 4 palavras. Não sabia nenhuma. Fiquei 4 anos lá, aprendi 4 palavras. Bom dia, obrigado. Exatamente. Aí, falar sim e não, né? Aí
eu recebi uma oferta da Shopify, cara. Pô, mas E peraí que eu tô com uma dúvida agora aqui de casos de família. Opa, O que você fez? Sua esposa foi morar com você? Porque você não tava vendo sua foi. esposa no Brasil. A Aí gente não fomos se lá, vê tanto para Alemanha. trabalho. Alemanha, beleza. Estavam lá feliz, cara. Super feliz. Se perguntasse para mim, você vai sair da Alemanha? Não, vou passar o resto da minha vida aqui. É esse Certo. lugar que eu quero, é aqui, animal, cara. Comecei a comer meus kebab doner lá que eu adorava. Já comecei a encontrar os outros brasileiros, churrasco, picanha. Tava feliz na vida. Só que, cara, eu não conseguia pedir, cara, um pão na padaria, cara. E eu realmente tentava aprender a língua. Claro, podia falar inglês? Com certeza, mas eu não me sentia totalmente integrado à Uhum. sociedade por essa limitação. Minha esposa aprendeu alemão, cara. Ela passou os 6 primeiros meses nossos lá estudando 8 horas por dia alemão, fazendo aula, Caraca. e aí ela aprendeu. Então, assim, aí eu tinha minha esposa, cara, que era a minha muleta mesmo, e aí para sobreviver. Uhum. E aí, cara, eu falei, Fernanda, o nome da esposa, você se vê aqui mesmo o resto da sua vida? Ela falou, hum, não me vejo. Falei, ok se eu ouvir o mercado aí? Ok. Cara, e de novo, não é eu que procurando. Chega uma mensagem da Shopify, ó, estamos procurando um senior leader aqui para o nosso escritório em Waterloo. Você tem interesse? Eu falei, ó, se for para a parte que fala inglês, ó, porque a parte que fala francês já deu de ir para um lugar que eu não falo a língua. Sim. Aí, cara, eu acabei passando no processo seletivo é, é, da, da Shopify. Na época eu estava fazendo um processo seletivo para uma outra empresa chamada Carim, que ela é o Uber do Oriente Médio, que ela é em Aham. Dubai. E aí foi muito engraçado, porque na fase final desses processos seletivos dessas empresas, elas voam você para a cidade, para você ver se você vai se adaptar. Dubai também, cara, uma outra cidade, assim, um polo tech do Oriente Médio muito forte. Oracle tá lá, Microsoft tá lá, Google tá lá, porque ali é onde se atende toda aquela região. Essa era Uhum. uma big tech ali do Oriente Médio, ela foi adquirida pelo Uber. É, cara, cheguei lá, a primeira coisa que foi muito, muito louca. Em Dubai, o primeiro dia da semana é domingo, cara. Então eu fui fazer as entrevistas finais no domingo, e o final de semana lá é sexta e sábado. E cara, eu Nossa, cheguei lá, era diferente. inverno, que era fevereiro, é, 30 graus. Era o inverno de lá. E, cara, cidade, cara, é tudo muito grande, tudo muito bonito, é ouro, cara, eu olhei aquilo, a grandiosidade daquilo. E aí, na outra semana, eu voei para Waterloo, no Canadá. Cara, é uma cidade de 133 mil habitantes. Sim. Fazenda tudo do lado. Tava menos 25 graus, cara. O Nossa. inverno. Tipo assim, o inverno foi um contraste de uma semana para outra. E aí a gente. E aí? O que a gente quer? Aí, assim, do lado pessoal, cara, para mim, eu entendo que é uma experiência muito boa morar fora. Eu acho que tem muito brasileiro de tecnologia que quer, mas é importante ter sempre a visão um pouquinho a longo prazo quando você decide fazer a imigração. Porque o Total. imigrar para Dubai é muito dinheiro, cara, paga-se muito bem, porque lá não tem imposto sobre a renda. O salário que você recebe bruto é o teu salário líquido. E o que eles Hum. estão fazendo para atrair talento lá, eles estão pagando o salário da Alemanha. Essa é a base que eles calibram. Então é muito dinheiro líquido. O profissional de TI vive muito bem em Dubai. Só que a longo prazo eu via que assim eu ia ter que fazer mais uma imigração, porque não existe você virar um cidadão de Dubai. Para você Uhum. estar em Dubai, você tem que estar trabalhando. E aí eu falei, o Canadá eu já vi uma visão um pouquinho mais a longo prazo para constituir família, para Legal. ficar, para cidadania, que é mais rápido, mais incentivos do governo. Então, a gente tomou a decisão a longo prazo, a gente não foi olhando o financeiro. Mesmo indo para a América do Norte, o Canadá não paga os mesmos salários que os Estados Unidos. Tem muito brasileiro que fala, eu vou viver o sonho americano no Canadá, e se decepciona, porque os impostos são extremamente altos no Canadá,
Eu não estou dizendo que paga mal, Tech, paga-se muito bem, como em Uhum, todo uhum. mundo. Mas não é igual você tá nos Estados Unidos, é diferente. E aí, cara, cheguei em Waterloo, cara, com a minha esposa, a gente está há quase 3 anos aqui no Canadá, mesmo olhando a cidadezinha lá pequenininha, menos 25 graus, onde você tem um restaurante italiano para ir, um restaurante de alemão para ir. Cara, também não me arrependo pelo ecossistema de Waterloo, Sim. que aqui tem a Universidade de Waterloo, que tem um dos melhores programas de ciência da computação do mundo. O PHP foi criado aqui, né? O Sim. criador do PHP, ele foi aqui. Então, os alunos, o programa é muito bom. Então, aí aqui tem a Shopify. Não sei se você lembra, mas a BlackBerry, ela tinha o maior campus tech dela, era aqui, era em Sim. Waterloo. 20 mil colaboradores, cara. Caraca. Então, era o que movimentava a cidade. Aí, quando a BlackBerry começou a cair, muitos dos executivos começaram a criar empresa. E aí a Square está aqui de pagamentos. Aí os unicórnios canadenses, tem um monte de unicórnio canadense aqui em Waterloo, que é a Clio, tem a Plyboard, que é outro unicórnio. Estão tudo aqui na região. Então é uma área tech por causa disso. Muito próximo de Toronto, eu estou a 1 hora de Toronto, e aí muito próximo de Nova York. Tem muita empresa que abre escritório em Waterloo, fala, ó, o salário de Nova York é extremamente alto em tech, vamos abrir lá para cima em Toronto, Waterloo, que um voo de Toronto para Nova York é 2 horas. Então, aí é uma região também extremamente aquecida, tech, devido a essas facilidades, tanto na área de educação, que tem muita mão de obra, quanto na posição geográfica com centros importantes econômicos nos Estados Unidos. Provavelmente deve ter incentivo também, né? Tem bastante incentivo. E aí também tem aquela outra questão, né? O conseguir founding aqui, cara, também não é aquele problema, cara. Então, e aí assim, profissionalmente eu tinha o desejo, cara, de trabalhar na empresa que tinha a maior aplicação Rails do mundo, né, cara? E aí a Shopify, ela é uma referência na área de Ruby. Então eu pude ver, aí esse foi o segundo time executivo daí que eu participei, e aí, cara, foi uma experiência bacana. E aí, cara, eu do nada a Vtex bate na porta, que aí começou aquele, sabe, o boom do Brasil de empresa de produto, e unicórnio aqui, unicórnio lá. Aí a Vtex começou a bombar, crescer. Paulo, vamos bater um papo, tem uma posição e tal aqui. Aí eu falei, vamos. E quando você fala Vtex, foi no caso do Brasil ou do Canadá? Ou... Então, essa é uma história muito massa. A gente gosta que todo mundo é emancipado para contratar, cara. A gente gosta de incentivar. Cara, seja o developer, seja o product manager, tá no LinkedIn, tá conversando. Um product lead aqui da Vtex mandou uma mensagem: ô, Paulo, tem uma vaga. Ele viu que eu era brasileiro. Tem uma vaga aqui no escritório de Curitiba para o engineer manager. Topa bater 30 minutos de papo comigo? Aí eu vou bater um papo. Eu vou falar não educadamente, porque eu estava numa posição já de senior management, bem numa posição executiva, mas eu vou bater um papo. Vamos ver o que vai dar essa conversa aí. É interessante você falar isso, cara. É muito interessante, porque tem muita gente que deve receber propostas parecidas e simplesmente falar um não. E legal você trazer isso de falar assim, pô, legal, eu sei que, tipo, ele tá fazendo um convite pra mim, que é até menos do que eu tenho hoje, do que eu quero alcançar, enfim, mas eu vou lá conversar. Legal você trazer isso, porque vai abrir a cabeça de muita gente. Sabe o que é? A galera fala muito, você tem que movimentar teu network. Cara, isso é movimentar o network. Uhum. Quando o cara fala, vamos bater um papo de 30 minutos, eu falo, vamos! Eu não estou dizendo que eu vou pedir demissão de um tutor e eu vou conversar contigo.
às vezes agora não é o momento, mas quem sabe daqui a alguns anos, né? Ou quem sabe daqui a alguns Total. meses a situação. Então aí você começa a movimentar. Eu, cara, fui na tranquilidade conversar, e aí ele foi conhecendo o meu perfil, a gente foi conversando, ele falou, cara, eu acho que o teu calibre é um pouquinho maior do que eu tô te oferecendo aqui. Eu vou conversar com o pessoal aqui dentro e aí eu vou. Vamos ver o que dá. Cara, aí eu fui começar a ser entrevistado para uma posição de diretoria mesmo. Conheci um dos founders da Vtex, o Geraldo, aí comecei a conversar com a camada de senior leadership aqui da Vtex. E aí, Paulo, a gente quer te trazer. E eu acabei me apaixonando pela empresa, e aí eu comecei a ver o Brasil naquele boom, um monte de unicórnio. Eu falei, cara, eu quero ser parte dessa transformação que está acontecendo no Brasil. E aí a Vtex falou, Paulo, a gente é uma empresa global. Tá no teu plano voltar ao Brasil agora? Eu falei, não tá no meu plano. E aí, não tem problema. A gente contrata aí no Canadá. Então, eu sou um diretor de engenharia aqui na Vtex no Canadá, a gente contratou outro agora em São Francisco. Então a gente tem diretor de engenharia em Lisboa. Então, a Vtex, a gente começou a ver também, cara, o mundo está remoto. Vamos Aham. nos beneficiar desse pool global de talentos para que a gente construir um time, cara, um super time, cara, um time de alta performance mesmo, com pessoas que já têm mais experiências de mercado, que a gente consegue mesclar com as pessoas que têm muito contexto de Vtex. O Vtex é uma empresa de 20 anos, né, cara? Então, cara, tem sido uma experiência muito bacana essa questão de cultura global e aí de ver uma empresa brasileira, cara, em 32 países, cara, sendo referência na área de e-commerce, meu coração enche de orgulho, cara. E aí me enche de orgulho também ver tantas outras unicórnios sendo criados, startup, a cultura de produto, ainda que ela ainda não esteja madura no Brasil, mas esse movimento que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, cara, eu tô apaixonado, cara, apaixonado. Pô, que legal, cara, muito bom. Muito legal isso aí que você falou, dessa história de ir lá, conversar, tal, ver. E de fato, é, porque é um match entre as duas pessoas, né? Não só a empresa querendo você e você também gostar da empresa, do que ela. Do propósito da empresa, né? É muito legal, cara. Eu gosto de bons salários, de bons benefícios, de uma estrutura legal, mas uma hora você vê o propósito e vê é, qual que vai ser o seu trabalho, o impacto que você vai fazer no trabalho é o que dá realmente o tesão, né? É, E. eu acho que, cara, com um mercado tão aquecido, dinheiro, eu tô vendo que as empresas têm, cara. Uhum. Elas têm para te dar um. Então, a questão é, se a pessoa acorda de manhã para ir trabalhar e ela não entende que a missão que ela tem está conectada com algo maior, cara, dificilmente ela vai ficar com você no long term. Uhum. Então, eu acho que hoje o desafio eu acho que é onde está acontecendo essa transformação cultural dentro das empresas cara, como eu posso manter os meus colaboradores engajados com algo maior, que eles saibam, cara, eu estou fazendo isso, mas é por causa disso daqui. E como que o colaborador vê, cara, essa empresa quer, liga demais sobre o meu futuro, sobre o que eu estou crescendo, ela liga demais para causas sociais. Porque hoje é bonito o discurso de, cara, a gente tem que investir em diversidade, a gente tem que. Mas o que uma empresa realmente está fazendo e contribuindo para isso? Então, hoje, Uhum. compensação ainda continua sendo importante, com certeza, continua, mas não é isso que é retenção. Senão a gente não teria o challenge, né, o desafio, que, cara, querendo ou não, o turnover de funcionários na área tech é raridade você ver ali, o cara tá 2 anos na empresa, nossa senhora, é o oráculo do saber da empresa de contexto, né? É uma pessoa mais velha, mais antiga da empresa, né? Legal, cara. E você começou a falar um pouco, e falou até de desafios globais e das empresas como um todo, mas quais que são os desafios do Paulo hoje? O que você precisa resolver aí hoje? Tá, primeiro, cara, contratação. Esse eu acho que qualquer gestor que for falar.
contratar. E o contratar cara, como atrair mesmo os top talents Brasil e do mundo para que eles sejam efetivos dentro da Vetex. E aí a cultura, quando a gente fala, a gente gosta de falar, contratar é o trabalho número 1 do gestor. Mas, cara, como que a gente significa isso no dia a dia para ele? Como que a gente transmite para o gestor é assim que você tem que pensar, é isso que você tem que fazer. Como que você inspira o gestor a isso? Né? Então, eu acho que esse é um desafio. O segundo desafio é a cultura global. Cara, como pensar globalmente que um serviço que eu estou lançando, cara, aqui na Vetex ele tem que ser escalável desde o dia 1. E ele tem que estar pensando que ele está atendendo, cara, cliente na Europa, cliente na América do Norte e Latam. Então, como ter esse paradigma, essa mudança dentro da cultura de engenharia é um desafio. O terceiro as empresas no Brasil, cara, eu vejo que elas estão crescendo muito rápido. E aí, você vai concordar comigo. Quando a empresa cresce muito rápido, todo mundo fala, débito técnico. O débito técnico, tem que mexer no legado, tá difícil. Total. Mas pouco se fala do débito organizacional que é criado. As empresas que crescem muito rápido, elas também geram débitos organizacionais. Uhum. E débitos organizacionais, eles são complicados, porque a empresa crescer, quando a empresa cresce, ela não move, o default dela não é para ser mais simples. A empresa cresce, o default dela é para ser mais complexa. E aí todo mundo começa a falar, você vê, nossa, tá ficando burocrático o negócio aqui. E burocracia mata crescimento. Então, se você não paga os seus débitos organizacionais, você cresce, crescimento gera complexidade, complexidade mata crescimento. Então, o gestor ele tem que estar muito antenado como que eu vou criar, como que eu vou garantir que a minha organização cresça de modo sustentável, mesmo num ambiente de rapid growth, né? De crescimento acelerado. Cara, muito bom, muito bom. Bons desafios, bons desafios. Bons desafios. Boa sorte aí para esses desafios que são muito, né? São challenges muito grandes e também num nível global, né? Não num nível que eu acho que é mais um desafio, né? Mais um pouquinho para aumentar um pouquinho esse desafio. E Paulo, cara, queria agradecer você por bater esse papo. Gostei muito da sua história, desde o que você contou aqui do Brasil. Eu ia falar lá do Brasil, mas eu tô no Brasil. Aqui do Brasil, até na parte da Alemanha, quando você viu todo esse boom, a sua ida para o Canadá. Quem me acompanha há mais tempo sabe que, quando fala Canadá, dá uma aquecida no coração. Aqui eu passei, acho que quase uns 4 meses em Toronto. Sempre gostei do Canadá também. É um país bem bacana. E queria te agradecer de novo por bater esse papo, trocar essa ideia comigo, foi muito maneiro, e queria deixar esse espaço final aqui para você falar alguma coisa, divulgar as suas redes, o espaço é seu, fica à vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite, eu adorei o bate-papo. Falando em movimentar, olha a importância de movimentar network, né? Quando for para o Canadá, cara, vai me visitar, você já tem, tem um espaço, sinta-se à vontade, me caça e sucaça, será um prazer recebê-lo, te apresentar lá o ambiente lá de Waterloo, a gente pode visitar o Google lá, que está lá também, a Shopify, falar um pouquinho da Vetex, que é da nossa presença na América do Norte. Cara, vai ser um prazer. Gente, se vocês quiserem, eu faço um programa de mentoria gratuita que eu não cobro absolutamente nada. Se você está procurando ajuda para crescer como um engenheiro, crescer como um gestor, me adiciona no LinkedIn, Paulo Monsores, pode mandar mensagem. Vai ser um prazer marcar 30 minutos aí, 40 minutos para conhecer a tua história e te ajudar. What it's next? Eu gosto de falar que todos nós somos líderes, né? E a primeira pessoa que a gente precisa aprender é liderar nós mesmos. E aí tem aquilo, toda vez que um líder fica melhor, todo mundo fica melhor. Então, assim, manda mensagem, meu tempo é para isso. Não seja tímido. Vai fazer meu dia ficar mais iluminado. Muito bom. Temos vagas na Vetex também? Aqui, assim, a gente é igual coração de mãe, sempre tem vaga aqui. A gente sempre tem vaga para mais um. Se você está procurando um challenge global numa empresa brasileira, cultura
de autonomia e emancipação, cara, aqui é o lugar. A gente tá contratando back-end, front-end, todos os níveis, managers, senior managers. Se quiser trabalhar diretamente comigo também, meus times estão contratando aqui de conversational commerce, de data. Manda uma mensagem também, podemos bater um papo. Vai ser um prazer falar mais sobre a VTEX, apresentar os desafios globais que a gente tem aqui. Depois do nosso IPO, a gente tem desafios ainda mais globais, mais challenging aí nos próximos anos. Estou à disposição. Fechado, Paulo. Então, valeu, obrigado a todo mundo, obrigado você que está assistindo. Os links que o Paulo falou vai estar aqui na descrição. Vou deixar também no site, quanto na descrição do YouTube, se você estiver assistindo. Se você estiver ouvindo esse podcast, saiba que você pode assistir lá no YouTube. E se você estiver no YouTube e quiser um dia só ouvir, estamos também no Spotify ou em qualquer agregador de podcast. Beleza? Obrigado, Paulo. Valeu você também que está assistindo e até a próxima. Até mais. Até a próxima.